Ana, se apresenta. Olá, meu nome é Thiago. Tá. A gente tá formando aqui o canal Investindo Feito uma Tartaruga, em que a gente vai falar de vários temas. Como o Thiago é da área da ciência da computação e eu sou da área de infectologia, então a gente vai ter dois eixos para falar sobre essas duas áreas, né? Mais Uhum. especificamente, ten- temas mais da área dele, que ele sabe mais, né? E aí eu vou falar um pouquinho das minhas áreas, e aí vai ser interessante, a gente acredita, porque se ele tiver dúvida na minha área, ele vai poder tirar essas dúvidas e eu também vou poder aprender um pouquinho mais sobre a área dele. E tudo sempre lembrando que tudo na vida é um processo, né? Então a gente vai investindo tempo aos pouquinhos e a gente vai aprendendo coisas novas. Então, hoje o Thiago sugeriu que eu falasse um pouquinho sobre vacinação. E eu queria primeiro entender, Thiago, por que vacinação? Por que você queria saber um pouquinho mais de vacinação? Eu não sei por quê, eu não me lembro por que que eu pensei sobre vacinação. Ah, porque eu acho que é um termo importante para as pessoas saberem, para se prevenirem. Porque também tem muita lenda sobre vacinação. Tem gente que pensa que dá autismo, que sei lá o que, vira jacaré. Tem tido muita polêmica mesmo, mas de fato, como você falou, é muito importante. Eu acho que eu vou conseguir demonstrar isso ao longo da nossa conversa. Deixa eu ver. Ó, então, para a gente começar falando de vacinação, a gente tem que entender um pouquinho da história, né? A história da humanidade como um todo. Aí, se eu falar algum termo, alguma coisa que você não entender, você me para e vai perguntando, tá bom? Tá bom. Então, ao longo da história da humanidade, a gente sempre foi acometido por doenças infecciosas, certo? E aí, no que a gente era acometido, a gente não sabia que eram doenças infecciosas inicialmente. A gente agia de uma maneira meio empírica mesmo. Então, aqui é uma ilustração de um hospital que foi criado em 1500. Na época não se sabia que existiam micro-organismos, que a gente tinha doenças infecciosas, então todas as explicações elas tinham um cunho mais espiritual do que de fato racional, né? Apesar de que a gente teve a medicina criada lá em Hipócrates e tudo, ao longo da história, a gente não sabia da questão dos micro-organismos. Então, tudo que a gente fazia para controlar as infecções era de uma maneira empírica. Então, eu achei interessante essa imagem, porque eu trabalho com controle de infecção hospitalar também, além de fazer ambulatório. E aqui tem uma divisão entre os pacientes que estão melhores e que estão piores, que é uma coisa meio empírica, assim, então se o paciente está melhorzinho, eu vou botar para o lado. E você tem um cuidado com os mortos, que é uma coisa que também acontecia. Se você pensar ao longo das escrituras da Bíblia, também você tem uma série de regras envolvendo determinadas doenças, por exemplo, a leprose, que hoje é chamada de hanseníase, é uma doença infecciosa, mas na época eles não sabiam, então eles faziam regras, né, para usar. Outras regras também eles faziam, né, tipo, você pode comer com determinada mão, a outra mão é para se limpar. Ou então se afastar das mulheres com menstruadas. Então, todas as regras eram regras que tinham esse fundo espiritual, que eles entendiam como um comando divino, mas que de certa forma funcionavam como regras higiênico-sanitárias, porque não se sabia nada disso. E mesmo assim, eram regras que não eram completamente eficientes, certo? E aí, o que é que muda, né? À medida que a gente vai avançando com a ciência, a gente tem o Antônios, que é esse estudioso que ele descobriu o microscópio.
Então, ele foi o primeiro a conseguir visualizar os micro-organismos, mas isso foi só em 1674. Então, não faz muito tempo assim. Então, comparado com a história da humanidade, faz muito pouco tempo que a gente sabia que existiam micro-organismos. Então, ele visualizou, então é que começa o estudo das bactérias, dos protozoários, dos vírus nem tanto, porque os vírus eles precisam de um microscópio ainda mais potente. Só que mesmo assim, ele via lá os micro-organismos, mas ele não associou isso às doenças, e ninguém associou, tá? Ao longo da história. E aí a gente precisa lembrar de uma das doenças que trouxe muitas mortes em todo o mundo, que é a varíola. Então, foi descrito a variolação, que é um processo que a gente tinha muitas mortes, a varíola era espalhada pelo mundo, e aí na China foi criado um processo chamado variolação. Também de uma maneira empírica, não se sabia nada sobre os micro-organismos. Então, o que eles faziam? Eles pegavam as lesões de pele das pessoas que tinham varíola, pegavam a secreção daquela pessoa e passavam em feridas, ou na boca, ou algum lugar que houvesse entrada no corpo das pessoas que não tinham varíola. E aí eles passaram a perceber que essas pessoas que tinham esse contato dessa forma, quando tinham contato com a varíola novamente, elas não adoeciam de uma maneira tão grave. E aí foi criado a variolação, que seria isso. Tá, tá saindo um barulho que eu não sei o que é. Tá conseguindo entender o que eu tô falando? Tô conseguindo entender. Tá. Então, isso foi um médico chinês que descreveu lá na China. E aqui para o Ocidente, isso demorou a chegar. Foi lá em 1700, 1720 que a gente teve dois pais meio corajosos. Que aí a gente tinha uma pessoa que era a Mary Wortley, que ela fez a variolação da filha dela de 3 anos na frente dos médicos ingleses, da corte inglesa. Mas não era uma prática do Ocidente. E além disso, a gente tem um fazendeiro que ele foi o primeiro a pegar o vírus da varíola, né, e inocular no filho dele, nos dois filhos e na esposa. E com isso, eles acreditavam que tinha alguma forma de proteção contra a varíola. Mas ainda assim, algo que não era feito de rotina, não era algo que estava na prática médica e tudo mais, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não, tá Tá. muito bem explicado. E aí a gente chega então em 1769, quando um médico inglês resolveu usar a varíola bovina. Então, as leiteiras da região em que ele vivia, elas tinham bastante contato com as vacas, e as vacas também tinham uma varíola, só que era uma varíola diferente. E era a varíola dos bois, né? Então, às vezes, acidentalmente, as leiteiras eram infectadas. E aí ele pegou as lesões da varíola bovina de uma leiteira, que era a Sara, e inoculou no menino que era filho de um funcionário dele. O menino tinha 8 anos. E aí, depois que ele fez a inoculação, ele expôs o menino à varíola humana. Hoje isso seria completamente antiético, mas ele fez na época. E aí, com isso, a gente descobriu, sabe? Porque depois, quando ele expôs a varíola humana, não tinha mais como fazer. O menino não adoeceu. Então, isso demonstrou, ele foi o primeiro a demonstrar que existia alguma forma de proteção, fazendo esse cruzamento da varíola bovina, certo? E aí, o desenvolvimento da vacina contra a varíola parte daí.
E aí, só muitos anos, veja bem, isso aqui foi no final de 1800, de 700, né? Então, só muitos anos depois é que, de fato, a gente volta a olhar os micro-organismos, que a gente só tinha descoberto que eles existiam. Mas a gente tem o Louis Pasteur, que é o mesmo que que cria o processo de pasteurização, e ele cria a teoria germinal das doenças. Então, foi ele o primeiro a postular que as doenças infecciosas eram causadas por micro-organismos. Então, até aqui, as teorias eram outras. E aí, aqui muda as coisas. Então, a gente começa a ter um olhar diferente para os micro-organismos e eles passam a ser entendidos e estudados com mais no sentido de mais a gente evitar as doenças, né? Então, até o século XIX, a expectativa de vida era de 47 anos e a gente tinha 30% de mortalidade até os 5 anos. Então, era algo que era comum mesmo, as pessoas morriam muito em relação às doenças infecciosas. E aí, agora a gente vai começar a falar de fato da vacina. O que é a vacina, né? A vacina é basicamente um produto biológico que a gente usa para treinar o nosso corpo contra o vírus ou a bactéria antes da gente ter contato com ele. E aí esse produto biológico geralmente é um antígeno, certo? Esse é o termo técnico que a gente dá, que é basicamente um pedaço do vírus, certo? Certo. Então é isso, é um produto biológico que a gente usa para estimular o nosso sistema imunológico a evitar uma doença, né? Os organismos que causam a doença. E aí, dos antígenos, a gente geralmente pode ter antígeno de proteína ou de polissacarídeo, que são os açúcares que compõem o vírus, certo? Uhum. Aí, além disso, a gente precisa entender o conceito de anticorpo, que é o que a gente vai produzir para se defender dos micro-organismos. Então, todo antígeno que é apresentado, que ele não é considerado nosso, do nosso corpo, a gente acaba produzindo anticorpo, que é essa proteína que ajuda a identificar o que não é do nosso corpo e além de identificar, ou ela neutraliza, ou ela mesmo destrói esse micro-organismo, esse germe, ou então ela facilita que uma célula nossa de defesa destrua ele, porque ela funciona como um marcador, certo? Certo. Então tem duas formas da gente se defender. Ou a gente destrói o micro-organismo com a proteína, ou a gente fagocita com uma célula nossa de defesa que vai engolir engolir, assim, é um termo mais leigo, mas assim, ele vai fagocitar, né? Que ele vai Uhum. absorver aquele micro-organismo e destruir num vacúolo dentro da célula de defesa. Uhum. Até aqui tudo tranquilo? Sim. Tá. Então a gente parte para isso aqui. Então a gente vai pegar o antígeno, uma parte do vírus, do micro-organismo, e vai inocular na pessoa. Geralmente a gente tem várias formas de fazer isso. Ou a gente pode fazer injetando intramuscular, ou a gente faz subcutâneo, ou às vezes existe vacina oral também. Ela já não é tão utilizada, mas existe. Então a gente apresenta esse antígeno para o nosso corpo. Então as primeiras células de defesa do nosso corpo são os macrófagos e as células dendríticas. Os macrófagos eles ficam na primeira linha, eles vão lá e fagocitam o micro-organismo e destroem ele. Mas as células dendríticas elas absorvem e além de absorver,
identifica se aquilo realmente não é nosso, e aí, ao identificar, ela apresenta. Então, ela também é chamada de célula apresentadora de antígenos. Ela apresenta para os linfócitos. Aí, o que são os linfócitos? Os linfócitos são mais os coordenadores da resposta imune específica, porque até aqui a gente estava falando de sistema imune inato, né? Que é o que a gente tem para qualquer coisa inespecífico, ele não é orientado para determinado vírus ou bactérias. Então, a partir daqui, a gente começa a ser mais específico. Então, a partir do momento que a célula dendrítica apresenta para os linfócitos, a gente vai ter linfócitos efetores, assim, que vão destruir, que são o CD8. Então, eles já são apresentados aquele antígenos e então eles vão preferencialmente destruir aquele micro-organismo. E a gente vai ter o CD4, que ele funciona como um coordenador da resposta humoral, digamos assim. Por quê? Porque o CD4 é que vai apresentar aquele antígeno para os linfócitos B. E os linfócitos B são aqueles que vão se transformar em plasmócitos. E o que são os plasmócitos? Os plasmócitos são uma segunda fase do linfócito B, em que ele produz os anticorpos. Tudo certo até aqui? Um pouco complicado, mas continua. Tá. Aí, eu vou só fazer um pequeno disclaimer aqui, aproveitando a imagem, porque quando a gente fala de uma infecção por HIV, é essa célula, o CD4, que o vírus do HIV destrói. E aí, se a pessoa não trata, ela provavelmente vai desenvolver a fase AIDS da doença. E na fase AIDS é o momento em que a célula CD4 não funciona. E aí aqueles micro-organismos que normalmente a gente se defenderia com facilidade, as pessoas que estão em AIDS não conseguem, porque elas não têm o CD4 para fazer a coordenação dessa defesa, tá? Mas isso não tem relação direta com a vacina, só porque é nesse ponto aqui, o HIV é outro assunto, mas é só para explicar. Então, voltando. Para a vacinação vai ser isso. Você vai apresentar o antígeno, aí você vai ter os linfócitos T. Os linfócitos T vão ser divididos em CD8 e CD4, sendo que o CD4 ativa os linfócitos B, que vão produzir os anticorpos. Então, a partir do momento que você apresentou o antígeno, o seu corpo vai estar meio que treinado para quando encontrar o micro-organismo de verdade. Entendeu? Uhum. Aí tem vacinas que precisam só de uma dose e tem vacinas que precisam de duas para fazer o que a gente chama de booster. Então você faz uma primeira apresentação do antígeno e aí depois de um tempo você apresenta de novo. E isso faz com que os anticorpos estejam mais fortes e mais específicos. E aí quando você tem uma exposição ao patógeno mesmo, ele não consegue desenvolver uma doença grave, porque o seu corpo já está treinado para acabar com ele, entendeu? Uhum. Não é que você não vai ter a doença, mas você não vai ter as formas graves da doença. É o principal aqui. E também você reduz a cadeia de transmissão, já que você não consegue desenvolver formas graves. Tá? Até aqui tudo bem, então. Que essa é a Uhum. parte mais complicada. Eu ia perguntar uma coisa. Ah. Por que que hoje em dia já não se usa mais tanto vacina oral? Então, isso vai ser ilustrado aqui. É porque antigamente, os primeiros modelos de vacina era assim. Ó, tá vendo esse. Você consegue ver minha setinha aí? Consigo. Tá vendo esse aqui? Esse aqui é como se fosse o patógeno, tá? É uma ilustração de um vírus. Aí ele tem um capsídeo, ele tem material genético, ele tem outras proteínas no capsídeo dele, certo? Uhum. O primeiro modelo vacinal que a gente desenvolveu era esse, ó.
vírus atenuado. Ele tá vivo e atenuado, certo? Uhum. Então, como ele tá vivo e atenuado, ele ainda tem capacidade de causar doença, mas ele não causa tão grave quanto esse, certo? Uhum. As vacinas orais que a gente tinha, as principais, eram da poliomielite. E aí elas eram desse jeito, né? E aí, depois de um tempo, a vacina foi tão eficaz que os únicos casos de poliomielite que a gente ouvia falar eram decorrentes da vacina. Então a gente Uhum. passou a precisar de outro tipo de vacina, entendeu? Entendi. Uhum. Então a gente já não podia usar esse. Mas ainda outras formas de vacina de outras doenças usam vírus vivo atenuado, é uma vacina que funciona muito bem. Mas naquele contexto, a injetável fazia mais sentido depois que controlou a doença, entendeu? Sim, é porque é difícil você colocar uma criança para vacinar, sabe? É, mas é mais Isso. difícil se ela ficar doente. Eu sei, assim, É por isso os que eu pensei, pacientes. seria bom se alguém criasse uma boa forma de voltar a vacina oral, se alguém criasse uma forma de voltar a vacina oral, porque fica mais fácil para vacinar as crianças. Eu sei, porque a gente fica com dó e tudo, porque é desconfortável. O principal efeito adverso da vacina, porque toda vacina pode ter efeito colateral, mas o principal efeito adverso é esse, assim, é dar dor no local e a gente pode ter uma síndrome gripal por conta dessa ativação do sistema imune logo após a vacinação. Então, 2 a 3 dias a pessoa pode ficar desconfortável ali, né? Então, eu sei que gera muita dó, principalmente nas crianças, mas é para um bem maior, porque se ela tiver uma forma grave da doença, é pior, entendeu? Entendi. E aí, essa é uma das formas. Aí, outra forma é você pegar a estrutura do vírus todinha, tá vendo? Só que o vírus morto, já morto Uhum. mesmo, completamente sem possibilidade de causar doença. E aí você coloca uns adjuvantes para estimular ainda mais o sistema imune. E aí a gente chama essa vacina de vírus inativado. De quê? A vacina de vírus inativado, Uhum. certo? Aí outra forma é a de subunidade da vacina. Então, ao invés de você pegar a estrutura inteira, você pega só as partes para apresentar, certo? É de Uhum. subunidade. E aqui tem a que você usa um vetor. Então, você pega um vírus que não é nosso, que não é patogênico, e você usa a estrutura desse vírus não patogênico e um pedaço do material genético do outro. E aí você coloca aqui dentro, por engenharia Uhum. genética. E aí você vai apresentar essa estrutura genética do vírus que você quer se proteger através desse outro vírus, certo? Que é uma vacina de vetor. Aí tem uma outra forma que é essa que deu muita polêmica, né? Que é a vacina de RNA. Que você pega uma capa lipídica, uma capa de gordura, e envolve o material genético do vírus. E aí você vai apresentar o material genético assim. E aí muita gente ficou se perguntando por que a vacina do Covid saiu tão rápido, tudo, mas é justamente porque a gente já tinha a tecnologia de desenvolvimento a partir de outras doenças. Não foi porque a gente não testou, não se organizou para fazer a vacina direito, é porque a gente já tinha experiência enquanto humanidade. Então a gente já tinha estudos de desenvolvimento de vacina de RNA com outras doenças, e aí ficou mais fácil a gente desenvolver a vacina do Covid, primeiro porque estava afetando o mundo inteiro, então você tinha investimentos maciços nele. E segundo, porque a gente já tinha pesquisadores fazendo esse tipo de vacina, entendeu? Uhum. Mas teve de tudo, assim, né? Eles criaram vacinas de todas as formas para o Covid. Por isso que você tem Pfizer, tem
A vacina do. Uma pergunta, por que essa vacina de Mutação. RNA não gera novos vírus? Porque assim, o vírus, quando ele entra na célula da pessoa, ele usa um maquinário celular para se reproduzir. Por que não acaba gerando novos vírus? A pessoa não gera vírus na pessoa, a Então, vacina de RNA. para o vírus gerar outros vírus, ele precisa de proteínas. E aí as Uhum. proteínas dele já estão prontas, entendeu? Quando ele tá nessa forma aqui, ele tem não só o material genético, ele tem proteínas. Mesmo no vírus Aham. do HIV, que ele usa também do maquinário celular nosso, para ele começar, ele já tem que ter as enzimas próprias dele. Ele não faz isso de uma Ah, maneira, entendi. Aham, entendeu? Ele não consegue fazer isso só com material genético, entendeu? entendi. Uhum. Tá? Aí seria isso. E aí, como é que é hoje, né? Porque você viu que a vacina da varíola foi aquele. é, o pesquisador foi no filho do funcionário, assim, não teve todo o elemento ético que a gente tem até agora, porque antigamente não tinha passado por todas as crises que a gente passou em termos éticos, né? Não tinha passado pelas todas as atrocidades que a gente viveu em guerra e tudo mais. E aí, à medida que a ciência foi avançando, a gente foi vendo que alguns comportamentos, algumas pesquisas, elas não são éticas. Então, hoje em dia, não se pode fazer mais assim. Então, para desenvolver qualquer droga, não só vacina, primeiro você tem o desenvolvimento, né, da medicação, do antígeno que você vai usar. Você tem estudos pré-clínicos, né? E você tem os estudos de fase clínica. Aí, nos estudos de fase clínica, você vai avaliar a segurança e a eficácia da droga. Além de. E quando eu digo segurança, é que quando você vai usar a droga, você vai ver quais efeitos colaterais ela causa. Então, é, se, é, se tiver muito efeito colateral, já vai parar aqui os estudos, entendeu? Ela não vai para fase comercial. Uhum. Se funcionar bem nos estudos de fase 1, aí você vai para os estudos de fase 2, que você vai avaliar a dosagem e a segurança. Uhum. E aí, se já tiver alguma. é, Aí você vai analisando a droga e os efeitos colaterais. E aí, na fase 3 você já começa a fazer em mais de um centro, com mais pessoas. E aí, depois que passa por esses estudos de dose e segurança, aí é que você vai para a fase de comercialização, que aí a gente entra no que a gente chama de estudo de fase 4, que é o que vai avaliar na vida real. Porque até aqui, mesmo nos estudos clínicos, é algo que é controlado e os pacientes são vistos de perto. Então, quando a gente passa para a população geral, pode acontecer coisas que não foram previstas no estudo de fase clínica. Mas mesmo assim, a gente tem todo esse processo para que não aconteça nenhuma catástrofe aqui, entendeu? E aí seguem a vigilância. Então, toda vez que tem um efeito colateral de uma vacina, isso é notificável de maneira obrigatória, pelo menos no Brasil. Então, a gente tem que fazer uma notificação quando a vacina tem algum efeito colateral, tá bom? Uhum. E aí a grande questão mas funciona? E aí os números falam por si, né? A medida aqui nesses gráficos são gráficos retirados da Organização Mundial de Saúde que mostram a medida que a vacinação foi indo para frente, né? Que foi introduzida e disseminada no mundo, a porcentagem de vacinação, o quanto que a doença caía, certo? Então, na difteria, caiu bem. No tétano, no pertussis, no pólio. Essa linha pontilhada em azul, ela é A porcentagem de vacinados, de Aham, sim. vacinados. Sim. Então, à medida que sobe, a gente tem uma diminuição das formas graves e da transmissão. E aí, com isso, você vai acabando com a doença, entendeu? Uhum.
E aí, à medida que vai sumindo, as pessoas começam a ter. As vacinas são vítimas da sua própria eficácia, né? À medida que a doença vai sumindo, as pessoas vão perdendo o medo daquela doença. E aí, hoje em dia, elas falam: ah, eu não me vacinei e não peguei. Mas não pegou porque boa parte da população estava vacinada e aí a doença não chegou até a pessoa. Mas se a nossa cobertura vacinal cai, aí tem uma chance da doença se espalhar novamente. Entendeu? Uhum, Então a gente sempre tem que manter a cobertura vacinal alta até a erradicação da doença. E existem casos de uhum. erradicação, que é quando não tem a doença no mundo, Então, tipo, acabou a doença no mundo graças à vacinação, certo? E aí, do ponto. Fala, o que você quer falar? Não, nada. Eu estava pensando em outra coisa que estava voando aqui. É uma coisa que aconteceu comigo recentemente que me deixou um pouco mais alegre. O que é? Mas continua. Tá bom. Então tá. E aí tem a proteção individual, né? Então a vacina ela causa proteção individual porque ela previne as formas graves da doença. E assim, se ela tá prevenindo uma doença viral, por exemplo, a fisiopatologia de muitas doenças bacterianas é entrar no organismo a partir do momento que você tem uma abertura causada pela doença viral, que é principalmente o que acontece numa pneumonia, por exemplo. Então, você tem uma infecção viral e essa infecção viral deixa os tecidos do pulmão mais suscetíveis à entrada de bactérias. E aí, aquela pneumonia viral, ela pode passar a ser uma pneumonia bacteriana. Então, o segundo benefício seria evitar essas infecções bacterianas secundárias no indivíduo. E isso também tem permitido o desenvolvimento pleno das crianças. Lembra lá que antes das vacinas a gente tinha uma taxa de mortalidade de 30%. Além da taxa de mortalidade alta, a gente tinha doenças que causavam sequela, tipo a poliomielite. Além disso, as vacinas do ponto de vista individuais, elas evitam câncer. A primeira vacina a demonstrar isso foi a vacina de hepatite B, que evita câncer de fígado. E agora a gente tem a vacina de HPV, que evita câncer de colo de útero. Homens também têm que ser vacinados contra HPV? Sim, porque o HPV ele causa não só câncer de colo de útero, mas ele também pode causar de garganta, de pênis, enfim, de outras regiões. E aí também é uma forma da gente partir para a proteção coletiva. O fato dos homens se vacinarem evita que a cadeia de transmissão aconteça, certo? Uhum, uhum. E aí a vacina de HPV, ela vem com cepas de verruga também, não só as oncogênicas que a gente chama, né? Oncogênica que gera câncer. Mas elas também têm cepas de verruga. E aí muitas vezes a pessoa pode ter várias verrugas que vão coalescendo e formando uma vegetação. Então é outra forma de prevenir, né, esse tipo de lesão. E aí tem essa questão do efeito coletivo, porque algumas pessoas não podem se vacinar. E essas pessoas são casos específicos, né, que não têm imunidade suficiente para responder à vacina. Essas pessoas, elas ficam Também protegidas. tem, só complementando, tem uma amiga que também que não pode se vacinar porque é alérgica a alguma coisa, por exemplo, ovo. Isso, pode ser que a pessoa seja alérgica a alguma substância adjuvante da vacina. Essas pessoas não podem se vacinar daquilo, mas se todo mundo ao redor dela estiver vacinado, você consegue bloquear a transmissão da doença para ela. Então tem Uhum. esse benefício coletivo. E aí a gente está conseguindo evitar de 3 a 5 milhões de mortes todos os anos com a vacinação. E a gente reduziu a mortalidade por doenças imunopreveníveis, né, que são essas, em 90%. A gente consegue controlar surtos e pandemias. Um grande exemplo que aconteceu agora foi a Covid-19, que a gente só conseguiu voltar à vida normal depois que a vacina foi distribuída em larga escala pelo mundo.
né? Então, a gente tem esses benefícios coletivos. E aí, como nosso canal fala de investimento, eu achei que no fim, você ter sugerido esse tema foi muito bom, porque do ponto de vista financeiro global também é importante, porque a gente é, permite que o desenvolvimento socioeconômico permaneça, já que as pessoas não vão ficar doentes, elas vão continuar a cadeia produtiva e elas, portanto, vão faltar menos ao trabalho e evita que as crianças fiquem sem cuidado em casa, né? Se elas adoecerem, porque quando se adoece não é para ir para a escola, por exemplo. Então, tudo isso a vacina evita. Então, tem esses ganhos econômicos além disso, né? Por isso que as vacinas acabam sendo muito caras. Porque se você pesa na balança, ficar doente também sai muito mais caro, né? Quer falar alguma coisa? Não, 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 não. Foi bom ter falado isso, porque nas próximas palestras que eu fizer, eu posso também falar sobre as consequências econômicas da pesquisa. Se bem que a pesquisa que eu estou fazendo aqui na Universidade Hort, eu não sei ainda para que serve. Não, tudo bem, mas assim, geralmente quando a gente investe em alguma coisa, por exemplo, na ciência, a gente não necessariamente está esperando que o retorno volte rápido, entendeu? É, então, quando a gente fala de pesquisa, a gente não pode garantir resultados. Uhum, Às vezes isso se confunde porque a gente está num mundo cheio de produtividade e tudo mais, né? Então, uhum, óbvio que assim a longo prazo, aqueles países que investem em tecnologia, investem em pesquisas, eles vão se desenvolvendo melhor. Mas nem toda pesquisa que tem investimento vai ter necessariamente um resultado muito claro de um cara. retorno, É, um retorno econômico, sim. um retorno Pergunta. econômico. Eu fiz uma pergunta uma vez para você, você me respondeu, mas eu não lembro da resposta. Ah, Eu já tomei vacina contra a Covid, já tomei a Coronavac isso. e a da Pfizer. Parece que a do Coronavac usa a mesma tecnologia de fabricação da vacina da gripe. Ah, A Pfizer usa aquela de RNA, a aham, tecnologia do RNA, de você pegar, como é que se diz, aquela capa lipídica, botar em volta do RNA, inocular na pessoa e pronto, e a pessoa isso. produz anticorpo. Aham. Numa eu senti febre, na outra não. Pode acontecer ter alguma relação isso ou não tem nenhuma? Não, Você já respondeu uma vez? Não. não tem nenhuma, porque a febre, esse mal-estar que pode acontecer com qualquer vacina, é basicamente o seu corpo criando as defesas, né? Você teve a exposição ao antígeno, e aí isso vai gerar um processo inflamatório inicial para ter todo aquele processo da apresentação das células e o desenvolvimento dos anticorpos, que a gente discutiu aqui. Todo esse processo. Então você pode ter um mal-estar, uma sensação de síndrome gripal mesmo, assim, né? Em 2 a 3 dias após a Eu, vacinação. outra coisa, eu lembro que lá em casa, o único que não pegou Covid foi o papai. Não sei Ah. se você lembra o que ele estava tomando. Estava tomando um monte de medicação. Pode ter alguma relação ou nenhuma? Não, então, a questão é justamente essa, assim, quando a gente fala de tratamento na medicina, a gente tem sempre que lembrar que correlação não é casualidade, certo? Uhum. Então, assim, ele foi uma única pessoa tomando determinados remédios e que não necessariamente aquilo se replica para outras pessoas, entendeu? Uhum. Então, assim, não tem como dizer que é. Não, Mas assim, assim, cientificamente falando, eu lembro que ele estava não tem tomando uma como. medicação chamada ivermectina, que é para vermes, né? E outra. Uhum. Só vermes? Ou para outra coisa? É para vermes. Só Uhum. para vermes. Para vermes e para Aí eu também me lembro de pelo. assim, que parece que teve um estudo, assim, não usando pessoas, mas assim,
usando células de que a ivermectina estava dando certo. Mas se você usava a quantidade de ivermectina necessária, você podia matar a pessoa. Exatamente. Lembra lá que eu trouxe o caminho dos estudos? Aham. Foi estudos assim, dessa parte pré-clínica, entendeu? No laboratório. E aí, quando eu fazia cultura de células, colocando ivermectina, realmente matava o vírus. Só que é isso, para chegar naquela concentração que estava in vitro, né? Que aí não é em vivo, é in vitro. Uhum. Teria que ser uma dose muito alta no ser humano. E aí a toxicidade da droga não seria permissiva para fazer isso. Mas E aí, assim, será que ensaios clínicos, mesmo doses menores, poderia, como é que eu posso dizer, acabar a pessoa se prevenindo do então, vírus ou mas talvez não? exatamente, esses estudos foram desenhados, estudos clínicos, entendeu? Porque justamente tinha essa questão de que mostrou em vivo, mas quando a gente coloca a análise clínica, não demonstrou benefício. Ah, então já fizeram isso e não demonstrou, já fizeram o Já, experimento. já. Não Ah, tá, foi entendi. exatamente desenhado para isso, mas ele avaliava mais de um tipo de droga. E aí, o que, que a gente tem de benefício hoje? Corticoide. Corticoide nas formas graves de Covid. E aí, forma grave quer dizer aquela pessoa que precisou de oxigênio. Qualquer outra situação, o corticoide não traz esse benefício, entendeu? Aí isso que Uhum. demonstrou, e depois a gente desenvolveu imunomoduladores, que também demonstraram benefícios para aquelas cepas daquela época. Que são imunomoduladores? Então, são medicações que estimulam o sistema imune. Hum. Basicamente isso, Ah, tá? sim. Mas aí eles são feitos para ser específicos para determinada doença, para determinada cepa, enfim. Uhum, entendi. É, Só que é uma tecnologia assim que a gente ainda não conseguiu dominar completamente, tá? Então tem isso, e aí a gente tem duas drogas, que é o Remdesivir e o Paxlovid, que também são usados Uhum. nesse contexto de Covid, mas num contexto de pré. E só demonstra benefício, assim, para pacientes que já têm alto risco de evoluir para Covid grave. Então, assim, isso aí requer uma avaliação específica com um especialista para ser prescrito, porque não é todo mundo que vai dominar esse tipo de prescrição, tá bom? Estávamos aqui, né? Uhum. Deu para esclarecer? Deu para esclarecer bastante, foi muito bom. Tá. Então, terminando aqui. Então, o principal, a gente já conseguiu erradicar doenças no mundo com o uso da vacinação. Então, a primeira doença a ser erradicada foi a primeira que eu descrevi aqui, que foi a varíola. Então, hoje em dia, você não vê varíola por Uhum. aí, porque foi erradicada em 1980, antes mesmo de você nascer, olha aí. Você Uhum. nasceu sem o risco da varíola. Tá, aí foi erradicada também, e assim, a tecnologia de vacinação não serve só para seres humanos, serve também para veterinário. Então, a peste bovina foi erradicada em 2011 e a gente já conseguiu erradicar a poliomielite para duas cepas. É porque a poliomielite tem mais de uma cepa, mas a gente já conseguiu erradicar a da cepa 2 e a da cepa 3. Aí falta bem pouquinho, assim. Tem alguns casos no Oriente Médio ali de poliomielite, mas também tá quase erradicando. Então, o que a gente precisa é se manter firme nas coberturas vacinais altas, que a gente consegue erradicar doenças mesmo. E aí, quais são as nossas dificuldades de manter a cobertura vacinal alta? As principais que a literatura traz é o custo financeiro, o custo individual, porque realmente, assim, quando você vai comprar uma vacina, ele é uma vacina cara.
Então precisa ser uma coisa subsidiada, justamente por isso, porque ficar doente sai mais caro, mas a vacina ainda é cara, né? Uhum. Outra questão é a disponibilidade. Então, aqui no Brasil, a gente tem um Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, que é referência no mundo inteiro. Por quê? Porque a gente consegue distribuir as vacinas de uma maneira adequada. A gente sempre foi exemplo nisso, sabe? Porque a gente tem já os postos de saúde e a cadeia de frios, que fala que é o local para você colocar as vacinas bem estabelecido. Claro, óbvio, sempre tem como melhorar, mas o Brasil ainda assim ele consegue trazer isso muito bem. Só que aí o que dificulta também? A desinformação. Isso mesmo que você falou, da questão do jacaré e, enfim, das pessoas inventando coisas, eventualmente um presidente falando besteira. Então isso torna a Sei que você não gosta muito situação. dele, mas teve uma coisa que eu gostei no governo dele, mas eu não sei se foi ideia dele. Cortar impostos de remédio na pandemia. Não sei de Não, quem foi a então, ideia. assim, nunca é uma coisa só, né? Tudo que o presidente faz, ele não faz sozinho. Ele tem uma, uma penca de gente fazendo junto. Só que ele, para além de ser presidente, ele é chefe de Estado. Então, a forma como ele fala impacta no dia a dia das pessoas, entendeu? Então, ele tem que ter o Aham. mínimo de decoro no que ele fala. E aí, em relação à assinatura de medidas, por exemplo, quem você acha que assinou a lei de criação do SUS? Collor. Exato, foi Collor. Então, assim, que é um presidente que a gente até hoje foi impeachmentado, enfim, não teve uma administração considerada exemplar, entendeu? Mas que O problema do Collor foi a escolha do ministro da Economia. Foi uma ministra da Economia. Ah, foi aí que ele começou a ter problemas. não, eu nem vou entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é que para o SUS ser criado não foi o Collor, foi uma série de movimentos sociais que levaram à criação do SUS. Uhum. E aí, quando a gente diz que tal medida foi assinada, ela nunca vem isolada, não é o presidente que decide, é uma série de fatores políticos, uma série de atores políticos, entendeu? Mas enfim, vamos voltar aqui para a vacinação, né? E aí tem a questão da hesitação vacinal. Então, o medo e a falta de confiança na ciência, porque de fato, tudo que eu expliquei aqui não é tão simples de entender. E muitas vezes, a gente, enquanto humanidade, a gente demorou séculos para entender que as doenças infecciosas vinham de micro-organismos e que o nosso sistema imune se defende desses micro-organismos. Então, não é uma estratégia simples de explicar, e isso gera o que a gente chama de hesitação vacinal, que é essa falta de Uhum. confiança por crenças da pessoa e tudo mais, né? Então, esse é o principal fenômeno que atrapalha a gente a manter a cobertura vacinal alta, certo? Então, é isso. Então, a mensagem final é essa, com o Zé Gotinha, o melhor representante. Zé Gotinha, parece o representante da Ku Klux Klan. Não, não fala essas coisas. O Zé Gotinha é uma pessoa maravilhosa, ele não tem nada a ver com a Cuscuzlan. Mas Sabia ninguém vai que dizer Gotinha, o problema é sabia esse. que foi um concurso, né, de desenho. Aí uma Ah, criança desenhou e ficou o Zé Gotinha assim. É, enfim, mas é isso. O que o Zé Gotinha tem a dizer é que as vacinas são ferramentas poderosas para proteger a nossa saúde e prevenir a disseminação de doenças. Então é isso. Quer falar alguma coisa a mais? A gente. não, tá bom, eu gostei. Eu só não sei se eu não sei quando é que eu vou ter tempo para fazer a palestra sobre o que eu quero pesquisar, que é o problema P versus NP, Aham. problema da satisfatibilidade, mas assim, nesse dia eu quero convidar o Santiago.
Porque Santiago parece que ele tá querendo me ajudar nessa empreitada. Ótimo, ótimo. Quem sabe vocês juntos conseguem me explicar melhor. Enfim, mas aí a gente vai manter os 4 eixos. Se a gente for manter os 4 eixos, o próximo que a gente vai gravar é o do livro. Do livro? Tá bom. Uhum. Aí acho que dá tempo de fazer os slides. Tá bom. Então, pra você que assistiu até o final e gostou, dá um like. E, Deixa o seu legalzinho. e aí a gente vai se vendo e aprendendo a mexer mais nesse canal aqui pra poder disseminar informações. Obrigada. Vou parar de